Olá, vendedores excelentes, profissionais excelentes, empresários excelentes, microempresários excelentes, pessoas excelentes que estão aqui no curso de vendedores excelentes. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais longa do que as demais. Aqui nós vamos afirmar algumas coisas que nós já falamos e vamos complementar, e nós vamos falar sobre algo que todas as empresas esperam dos seus funcionários: postura adequada. Todo mundo que entra numa empresa recebe a informação de coisas que a empresa prioriza: formas de vestir, formas de falar, slogans, formas de se relacionar. Mas existem posturas aqui que são inerentes a todas as empresas. Todo mundo valoriza essas posturas. Uma delas é o respeito às pessoas em sua volta, a comunicação respeitosa, a forma de opinar respeitosa, a forma de discordar respeitosa. As pessoas têm as suas ideias próprias, as pessoas têm as suas opiniões próprias, as pessoas têm a sua forma de vestir, as pessoas têm os seus próprios conceitos do certo, do errado, as pessoas têm os seus próprios conceitos de feio e bonito, ok? Mas dentro de um grupo de pessoas, todo esse processo deve ser feito considerando o que? O respeito. Quando se discorda, quando se conversa, quando se discute, estamos vendo uma situação negativa? Não. A situação negativa é a forma que se dá essa conversa, essa discussão e essa troca de opiniões dentro da empresa. Tudo deve ser feito dentro do maior respeito. Respeito à opinião das pessoas, respeito às características físicas e culturais de cada pessoa. Uma outra coisa que toda empresa valoriza é a pontualidade. A pontualidade ao chegar na empresa, a pontualidade ao sair da empresa, a pontualidade em pontuar os pontos dentro da empresa, em entregar projetos, em entregar tarefas. A pontualidade, ela é muito importante e muito desejada em todos os processos de trabalho. Seguir as regras de conduta das empresas. Tem empresas que têm um determinado padrão para se vestir, um determinado padrão de uniforme, um determinado padrão até na fala em relação a slogans da empresa. Se você faz parte da empresa e você percebe que a empresa valoriza certas coisas, aquilo que a empresa valoriza também deve ter valor para você. Desta forma, a empresa vai sentir, que você não apenas faz parte da empresa, mas que você realmente engajou e vestiu a camisa da empresa. Esteja sempre pronto a cooperar. Sabe aquela pessoa que mesmo que você não pede, ela toma iniciativa e vai ajudar? Mesmo que você não gema, ela vem e percebe o seu sofrimento e vem querer aliviar o seu peso. Essa pessoa é a pessoa que toda empresa está procurando. A empresa não está procurando aquela pessoa que só está preocupada com a sua carga horária, só está preocupada com fazer o que tem que fazer e sair. Não. Toda empresa está procurando essa pessoa que, apesar de que tenha que gastar um tempinho mais, apesar de que tem que se esforçar um pouquinho mais, apesar de que tem que fazer talvez algo que não está muito acostumado a fazer, para o bem maior, para o bem da empresa, essa pessoa está ali para cooperar. Pense nisso. Essa iniciativa não é para todos. Essa cooperação, ela vem muitas vezes de uma cultura, mas você pode sim começar a desenvolver essa cultura, mesmo que inicialmente vá ser uma coisa mais forçada, mas com a prática disso, sim, você vai se acostumar e vai criar uma nova cultura na sua vida. Seja humilde. Cada pessoa tem a sua velocidade de aprendizado.
E cada pessoa tem a sua facilidade de aprender algo, em detrimento de outro. Tem pessoas que têm muita facilidade com exatas, pessoas que têm muita facilidade com as humanas, não é isso? Mas todos têm condição de aprender. Quando é que você consegue aprender? Quando você tem a humildade em saber que você precisa dedicar mais, precisa melhorar algo, precisa desenvolver melhor algo numa determinada área da sua vida. Então a humildade aqui é essa característica almejada por todo. Depois da humildade vem a organização, não necessariamente nessa ordem, tá pessoal? Mas nós falamos aqui sobre ser uma pessoa organizada, sobre a organização. Lembra que eu falei sobre o layout? Você entra num estabelecimento, você percebe uma organização, você percebe se tem alguma coisa fora do lugar ali. Essa organização é algo almejado, porque a organização dentro do seu ambiente de trabalho vai realmente ali minorizar ali o tempo de ação no cumprimento das tarefas. Quando você precisa, para poder fazer uma tarefa, sair encontrando objetos, sair encontrando projetos, sair encontrando acervos onde você não sabe que estão, demora mais o cumprimento das tarefas. Então, a organização no seu ambiente de trabalho, ela deve ser cultivada. Ah, mas eu não sou organizado em casa. Em casa eu não sou muito organizado, na minha casa as coisas ficam um pouco fora de lugar. Então, no trabalho também eu vou ter essa dificuldade. Não. Sim, você vai ter essa dificuldade. Mas lá no trabalho, você tem um motivo maior, muito mais importante, para se organizar. Porque você pode ficar sem esse trabalho. Você pode ficar sem o seu ganho. Você pode levar para as pessoas uma imagem negativa de você. Então, se você não tem essa organização na sua casa, comece a ter essa organização lá no seu trabalho. Se você começa a ter essa organização lá no seu trabalho, é provável que na sua casa você também vai começar a ser organizado. Se você já tem uma organização na sua casa, você não vai ter nenhuma dificuldade de se organizar também no seu trabalho. Essa organização, ela não facilita só a sua vida, ela facilita a sua vida e facilita a vida das pessoas que estão na sua volta e também facilita a vida da sua empresa. Não fale mal das pessoas no seu trabalho. As pessoas que trabalham com você, o seu patrão, as tarefas, o seu cliente. Não fale mal dessas pessoas e não fale mal de pessoas para essas pessoas. Por mais que alguém possa entender você, por mais que alguém possa compartilhar com você a mesma ideia sobre uma pessoa, por mais que alguém possa concordar que aquela pessoa da qual você está falando é uma má pessoa, é uma pessoa falsa, que prejudica as pessoas, por mais que a pessoa concorde com você, quando você sair, essa pessoa com a qual você compartilhou, ela vai imaginar que você também estará falando mal dela para outra pessoa. Ambiente de trabalho não é local de reclamar de pessoas. Ambiente de trabalho é local, sabe de quê? De trabalho, de desenvolvimento, de positividade, de coisas boas. Cultive a empatia. Lembra da empatia no início do curso? Durante o expediente de trabalho, seja gentil com os colegas e superiores, tratando da mesma forma que você poderia ou gostaria, né, de ser tratado. Desenvolva uma boa comunicação. Muitos processos são dificultados dentro da nossa empresa por falta de uma boa comunicação. Muitas vezes você recebe uma má comunicação, mas quando você retorna, você tem que retornar com uma boa comunicação. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai fazer, ou aquilo que você precisa que alguém faça, tem que ser muito bem comunicado. E quando você conversa com as pessoas no seu ambiente de trabalho, procure falar o português claro. Evite gírias.
Procure retornar a comunicação para até, muitas vezes, melhorar a comunicação do outro. Muitas vezes a pessoa chega para você e te faz um apanhado de tarefas para fazer, te manda fazer muitas coisas. Aí, como manda fazer 3, 4, 5 coisas de uma vez, você não pega essa comunicação, você entende umas duas coisas, uma coisa você entende mais ou menos, e aí, para mostrar proatividade, você acaba fazendo. Mas não faz da forma que a pessoa falou. A culpa é sua? Em tese, é dela e sua. Dela porque não teve uma boa comunicação, e sua porque você não retornou para ela e falou assim: eu não entendi isso, isso e isso. Você pode repetir para mim, por favor? A comunicação, ela é crucial, ela é importante, que seja boa, que seja clara, e que tanto o comunicador quanto o receptor tenha sim a plena ideia do que você está esperando ali, do que você está querendo dizer ali no processo ali, né, organizacional, no processo ali laboral. Eu falei para vocês, né, que hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Interessante também, gente, é você ser entusiasta. Sabe aquela pessoa que puxa o grupo para cima? Aquela pessoa que fala: isso vai dar certo porque nós somos competentes, nós vamos fazer, nós vamos conseguir. Se no processo nós tivermos dificuldade, nós vamos nos ajudar em cumprir a tarefa. Você está tendo essa dificuldade, mas se eu passar direitinho, ou se fulano de tal passar direitinho para você, você vai conseguir. Você vai se surpreender como que a mente humana consegue assimilar as informações. Você vai se surpreender a capacidade que você tem, que ainda não aflorou, mas você vai ver que vai dar certo. Essas pessoas também são pessoas que as empresas estão procurando, que as corporações estão procurando. Tenha compromisso com o trabalho. As empresas precisam de funcionários que não apenas estejam comprometidos com as metas e iniciativas que afetam os resultados, mas também estejam comprometidos com suas posições específicas. Os funcionários projetam uma atitude comprometida, demonstrando disposição para fazer o que for preciso para cumprir os deveres e seus cargos, e através do desenvolvimento de novas ideias para tornar a empresa ainda melhor. Quando indivíduos comprometidos trabalham junto com uma equipe em relação aos objetivos da empresa, e todos se beneficiam. Tenha ideias inovadoras. As ideias inovadoras, elas só são possíveis se você for uma pessoa que estuda, se você for uma pessoa que se atualiza, se você for uma pessoa que tem interesse de estar por dentro das mudanças inerentes às suas funções. Os funcionários com atitudes inovadoras, eles não evitam tentar algo novo ou encontrar uma maneira diferente de fazer as coisas. As empresas precisam de funcionários que possam pensar fora da caixa e inovar novas maneiras de realizar tarefas existentes e atingir metas. As empresas, elas só acham ruim quando você inova algo que dificulta o processo. Elas só acham ruim quando você cria coisas mirabolantes que vêm a atrapalhar. Mas tudo que é de inovador, tudo que for novo, maneiras diferentes de fazer coisas que trazem bons resultados, as empresas gostam, as pessoas gostam, as corporações não só gostam, como cultivam isso e entendem isso como características e boas características e boas qualidades. Prestatividade com os outros. Lembra sobre a questão de cooperar? A prestatividade é a mesma coisa, com poucas diferenças. A prestatividade tem a ver com que, mesmo que eu esteja fazendo o meu, eu posso pegar o seu para ajudar você a fazer.
A prestatividade tem a ver com que, mesmo que eu esteja com dificuldade de fazer algo, assim que eu conseguir fazer algo que eu estou fazendo, eu vou ajudar você na sua dificuldade, ok? Bom, ter um bom coach, ou seja, ter um bom ajudador, ter um bom colaborador e ser um bom colaborador, isso ajuda muito nos processos de desenvolvimento profissional e desenvolvimento da excelência. Eu espero ter ajudado, ok? Aquilo que eu falei está na página, você pode ler e confirmar tudo isso aqui nessa página. E eu quero realmente que você atinja a excelência nas vendas, a excelência nos seus ganhos, a excelência na sua comunicação, a excelência no seu comportamento, sucesso na sua vida. Seja um vendedor excelente.